Glórias a Deus, glorificado, bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde a todos os irmãos, a qual vão assistir esse vídeo. Hoje nós falaremos a respeito da terceira aula, a respeito de Melquisedeque, o rei de justiça, esse exemplo de homem, Hoje é a terceira aula. Melquisedeque, rei de justiça. Paz do Senhor a todos, uma boa tarde, segunda-feira. Que a paz de Cristo Jesus, a qual acende a sede todo entendimento da parte de Deus, te abençoe, sua vida, sua casa, sua família, venha assim te capacitar nessa tua trajetória de caminhada. Amém? Então hoje nós vamos falar aqui a respeito de Melquisedeque, o rei de justiça. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando a respeito do caráter, do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versos 12. O sacerdote de Cristo é superior a todos os sacerdotes, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Hebreus 2, 17. Sumo sacerdote misericordioso e fiel. Hebreus 3, 1. Jesus é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo significa mensageiro, O sacerdote que faz mediação entre Deus e o seu povo. Nossa confissão. Confessarmos diante de Deus os nossos erros, se arrependermos e deixar que Deus trabalhe em nossas vidas. Jesus, sacerdote eterno. Hebreus 6, 20. Jesus, sacerdote dos bens futuros. Hebreus 9, versos 11. Hebreus 5, versos 10. Jesus, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vamos lá falar um pouco a respeito de Melquisedeque, Este grande homem, sacerdote, e rei. Gênesis 14, a Bíblia vai nos relatar a seguinte forma: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Pão da vida representa Jesus. O vinho é bom para o coração, mas a Bíblia vai mencionar que não se embriagueis com vinho, porque também há contenda. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Porque também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de
pais. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, né? Não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, que quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote, têm ordem segundo a lei de tornar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquela cuja genealogia não é cortada entre eles, toma o dízimo de Abraão e abençoou, e o que tinha a promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eterno na mente, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Nós vamos pegar agora aqui um pouco esse dicionário para ver quem era Melquisedeque, né? Vamos lá. Melquisedeque. Melquisedeque significa rei de justiça, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo. Gênesis 14, verso 18, verso 20. Melquisedeque é um tipo de Cristo, o rei e sacerdote. Salmo 110, versos 4, referências bíblicas, né? Hebreus capítulo 6, versos 6 e 10. Capítulo 6, versos 20. Capítulo 7, versos 1 e 28, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Melquisedeque é um personagem enigmático na história bíblica, mas ele foi um verdadeiro adorador no meio de uma gente idólatra e corrompida. Exerceu o papel de rei e sacerdote, sem fazer parte da linhagem de Israel. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era o sacerdote do Deus Altíssimo. Sua ordem sacerdotal, com aspectos peculiares, tornou-se um tipo de sacerdote de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais, né? Quem era Melquisedeque? Um personagem misterioso. Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, ao qual o torna mais enigmático. Seu nome no hebraico é Malquisedeque, o rei de justiça. O meu rei é justo. O relato de Gênesis 14 informa que ele era rei de Salém, rei de paz, um rei sacerdote cananeu. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versos 3. Então o que me dá a entender que quem te escolheu foi Deus, né? O homem sem Deus, ele não é nada. E Deus sem você, ele continua sendo Deus. Então quem faz a escolha é Deus. E foi Ele que te chamou. Foi Ele que te escolheu para a grande obra. Nós vemos que Melquisedeque, ele não tinha mãe, não tinha pai, nem genealogia. Mas foi Deus que escolheu para fazer diferença, né? Onde ele aparece na Bíblia? Melquisedeque, que aparece na história bíblica quando Abraão retornou de uma jornada arriscada, no qual salvará seu sobrinho Ló, que havia sido levado preso com toda a sua família.
quando os reis de Sodoma e Gomorra, onde os patriarcas habitavam, foram derrotados por uma confederação de 4 reis liderado por Quedorlaomer, rei de Elão. Gênesis 14, 1-13. Foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Abraão foi à guerra com 318 criados, nascidos em sua casa. Derrotou os invasores e libertou Ló e sua família. Né? Com 318 homens, Abraão saiu à guerra. Né? Vemos quando Deus deu a vitória ali, né? Pela misericórdia de Deus, Abraão deu o dízimo. O primeiro dízimo de Abraão foi os despojos da guerra, né? Registrado na Bíblia, Abraão foi à guerra com 318 criados, nascidos em sua casa, né? Derrotou os invasores e libertou Ló e sua família. As características de Melquisedeque: ele tinha qualidades especiais. Sua atitude generosa demonstra que reconhece que uma vitória tão grande, com um número menor de combatentes, só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre Abraão, né? Ele era rei de Salém, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, Gênesis 14:18. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Segundo Gardner, Melquisedeque conhecia a Deus por meio de uma tradição, que se espalhou após o dilúvio, ou devido a uma revelação sobrenatural. Percebeu que Abraão servia ao mesmo Deus. O certo é que ele cria em Deus e o servia, pois ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão como sacerdote. Ele abençoou Abraão e abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Gênesis 14, versos 19 e 20, parte A. Né? Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, versos 20, parte B. Aqui vê-se a primeira referência bíblica acerca do dízimo, século antes da lei que inclui o dízimo como preceito obrigatório para Israel. Números capítulo 18, versos 21, versículo 24. Deuteronômio capítulo 14, versos 23, né? Malaquias 3:10. Abraão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, deveria ser grato a Deus pela bênção da vitória. O dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. Dízimo não é obrigação. Dízimo é uma gratidão para com Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a diferença do dízimo de Abraão, dízimo do tabernáculo, né? E o dízimo do Novo Testamento tem diferenças. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Dízimo é 10%, né? O dízimo não é obrigação, o dízimo é uma gratidão, né? Nós vamos estudar a respeito do caráter de Melquisedeque, né? Então nós vemos aqui que Melquisedeque, primeiro, ele tinha um caráter justo, rei de justiça. E a tradução primeira de seu nome, Melquisedeque, se destacou por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se como seu caráter e suas atitudes decorrer de seu caráter liberal e santo. Daí a sua grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: considerai, pois, quão grande era este, a quem até os patriarcas Abraão deu o dízimo dos despojos. Hebreus 7, versos 4. Né? Vamos conferir dentro da Sagrada Escritura. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Hebreus 7. É isso. Hebreus 7, versos 6 e 10. Hebreus 7, versos 6, versos 10. 7, 6, 10. Aquele, porém, cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Abraão deu o dízimo, que foi, né, o despojo da guerra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos ver aqui que Melquisedeque, além de ter, primeiro, um caráter justo, ele tinha um caráter pacífico. Ele era um homem que promovia paz, né? Um caráter pacífico. O texto citado diz que ele, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que era rei de paz. Hebreus 7, versos 2, parte C. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, que significa El Elyon, e também rei de uma cidade chamada Salém. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade, cujo nome significa paz. Nós cristãos temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz, primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial, eclesiástico e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Fraternal, né, é amor de irmão, né? Ministerial é a união do ministério. Eclesiástico é a doutrina da igreja. E amor com aquelas pessoas de fora, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, um novo sacerdote. No livro de Hebreus vê-se que houve necessidade de mudança do sacerdote levítico por outro que lhe era superior, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Abraão. Hebreus 7, versos 11. Dessa forma, nós os cristãos estamos debaixo do sacerdote de Cristo, no qual todos somos considerados sacerdotes reais com missão muito elevada. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9. Por isso, em nosso comportamento, devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Nós devemos ter um comportamento, né, de testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Jesus disse que ai daquele que vinha o escândalo, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos estudar aqui Jesus Cristo, sacerdote perfeito, né? Esse outro sacerdote que seria levantado é nosso Senhor Jesus Cristo, de que foi dito: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versos 4. Era uma mensagem profética e messiânica, que apontava para Cristo através de Davi. Essa ordem de Melquisedeque não era conhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão ou Levita em Hebreus. O autor se refere à mensagem profética de Davi,
sobre Cristo, dizendo: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei, né? Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5, verso 5, verso 6. A ordem de Melquisedeque. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque é tipologicamente Hebreus 7, verso 15. Jesus não pertencia à tribo de Levi, por isso não seria consagrado sacerdote de acordo com a lei. Ele pertencia à tribo de Judá, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procede de Judá, né? E concerne a essa tribo, nunca mais falou de sacerdote, mas o sacerdote de Cristo é superior ao de Arão. Hebreus capítulo 5, versos 6 e 7, 7. Ele era um sacerdote eterno, Hebreus 5, 6. Com tais características, Jesus é superior a Levi, a Arão, a Abraão e a todos os seus descendentes levitas. Hebreus capítulo 7, versículos 6 e 10. A Bíblia registra a história de homens que tiveram papéis importantes na história de Melquisedeque. Foi um desses personagens, apareceu de forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Porém, seu sacerdote tornou-se tipo do sacerdote de Cristo, santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu ainda, que não se sabia quando e como. Cristo também morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente, porque dele assim testifica: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, verso 17. Então, nós podemos entender que Melquisedeque era justo, Melquisedeque promovia a paz e Melquisedeque era rei de Salém, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu estarei deixando 5 perguntas para os irmãos na sua casa responderem. Amém? Quando Melquisedeque apareceu na história bíblica? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: que função Melquisedeque exercia? Terceira pergunta: por que Abraão deu dízimo a Melquisedeque? Quarta pergunta: como Melquisedeque demonstrou que era servo de Deus? Quinta pergunta: por que o sacerdote de Cristo é superior ao de Melquisedeque? Então tá aí esses 5 questionários para os irmãos pegar a vossa Bíblia, examinar o texto nas Escrituras Sagradas e responder aí na sua casa. Amém? Desde já eu quero agradecer pela sua atenção. Que Deus te abençoe e te capacite. Amém? E que a paz de Cristo Jesus, a qual acende e acende todo entendimento da parte de Deus, te abençoe. Amém? E a quarta aula nós falaremos a respeito de Isaac, que teve um caráter pacífico, de paz. Amém? Que Deus te abençoe. E amanhã nós falaremos a respeito da quarta aula de Isaac. Fica na paz de Jesus Cristo.